Oi pessoal, hoje o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês uma receita muito especial. Vocês vão ver que é possível construir esta receita aqui, que permite que vocês produzam dispositivo de estase. Repara que o valor dele de venda de 5 unidades é 78 milhões de unidades. Está valendo 15 milhões e 600 mil unidades cada dispositivo de estase. E também o ignitor de fusão, que também vale 15 milhões e 600 mil unidades cada um. Ou seja, se vocês tiverem 5, são 78 milhões de unidades. Para começo de conversa, para construir isso, vocês precisam ter as receitas, tá? São essas aqui. Então, entre as receitas, vocês têm que ter o ignitor e o dispositivo de estase. Muito bem. No fim do vídeo, eu vou mostrar como conseguir todas essas receitas, tá? Para ser possível construir. Bom. Esse quadro que vocês podem conseguir acessando aqui, ó, o meu me colocando como amigo aí, Eilor Amarigo, certo? Vocês podem conseguir porque eu vou ter uma foto dele e também vou manter uma cópia dessa receita no meu grupo, no grupo do Hub Brasil, que a gente está construindo uma cidade bem bacana. Vocês vão ver essa cidade no fim do vídeo também. Muito bom. Como construir isso? Vocês precisam de todos esses materiais que aparecem aqui, e aqui tem tudo o que é necessário. Eles estão organizados da seguinte maneira: os mais sofisticados, que são os produtos finais, embaixo, e os mais simples, que são os mais básicos, em cima. Tá? Então, normalmente o que eu faço? Eu abasteço a primeira linha, abasteço a segunda linha, aí com ela eu vou produzindo a terceira, a quarta, a quinta e a última. Sendo que a última coisa a ser produzida é o próprio produto. Tá? Muito bom. O dispositivo de estase precisa, vocês podem ver ali no segundo parágrafo, cria-se a partir de processadores de quantum, câmaras criogênicas e iridesita. Então está aqui, câmara criogênica, iridesita e processador de quantum. Aí, se você pegar a câmara criogênica, você precisa de vidro vivo e bomba criogênica. E a bomba criogênica. Um detalhe importante: a bomba criogênica e alguns outros desses produtos, vocês não precisam às vezes ter a receita. Vocês recebem quando mandam sua frota em missões. Mas é lógico que se você puder pegar, no caso da bomba criogênica, gelo quente, condensado térmico e mais, logicamente, a planta dela, que você tem que conseguir, né, a fórmula para conseguir, que eu vou mostrar mais tarde um pouco. Mas com isso, você tendo gelo quente, está aqui, e condensado térmico, que está aqui, você consegue produzir mais uma bomba criogênica, e assim por diante. Tá? Então o importante é que nesse quadro aqui, existem algumas coisas que vocês precisam tomar um certo cuidado. Por exemplo, alguns produtos você consegue plantar, como eu, tá? Alguns vocês vão ter que buscar mesmo, no caso do cloro, que vocês vão achar no fundo do mar, ou transformando sal em cloro com os processadores, tá? Então, e alguns produtos são compostos, como esses aqui, que você precisa de cobalto ionizado e de oxita, tá vendo? Para produzir grantina. E assim por diante. Mas tem 3 produtos que são mais especiais um pouco, que é o radônio, nitrogênio e sulfurino. São gases, tá? Esses gases você consegue em atmosferas. Então, por exemplo, o radônio, você repara aqui que está escrito encontrado em atmosferas radioativas e congeladas, tá? Então, o nitrogênio em atmosferas de planetas ricos e tóxicos, e sulfurino
planetas áridos e desertos. Então você também tem que localizar esses 3 planetas e ter uma planta de construção de coletores de atmosfera, tá? Muito bom. Então vamos ver como conseguir tudo isso, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, vocês podem, muitos produtos desses podem ser plantados. O que eu fiz aqui para vocês terem uma ideia? Você pode na sua nave construir áreas de plantação, porém é interessante vocês calcularem as coisas. Então, por exemplo, eu pego esse conjunto de plantas aqui, ele foi construído especialmente para produzir vamos lá, polifibra, que é polpa de cacto e bulbo estelar, tá vendo? Muito bem, então você cria isso, planta essas coisas aqui, e aí uma vez por dia você pode vir colher. Repara que a quantidade já foi calculada certinho, porque para produzir uma polifibra, vamos achar aqui, ajuda aí a encontrar polifibra, vamos lá. Polifibra, você precisa de 100 de polpa de cacto e 200 de bulbo estelar, que é exatamente o que nós acabamos de colher, tá? Então aqui você tem 2 polifibras, uma em cada lado. Aqui eu tenho, permite criar capacitor de calor. Com esse aqui, cacto espinhudo, a mordita e o mofo, tá? Eu consigo criar, um momentinho, com o cacto, a mordita e o mofo, eu consigo criar o explosivo líquido, tá? Que eu preciso aqui. Mas para fazer explosivo líquido eu preciso de ácido e gel instável. Gel instável precisa de polpa de cacto e ácido precisa de mordita e mofo. Então com isso aqui eu consigo produzir as 3 coisas, chegando lá no explosivo líquido que é necessário. E esse aqui é uma das primeiras coisas que vale a pena vocês produzirem, que é o vidro vivo. O vidro vivo precisa 1, 2, 3, 5 plantas de planta gelada, 2 de coprita e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de erva daninha gama, tá? Que vai te produzir raiz gama. Com cada linha dessas aqui eu produzo um vidro vivo, tá? E aqui eu estou preparando para produzir mais 2. Da mesma forma, você pode criar novas salas. As salas sempre, o ideal da sala para encaixar certinho as plantas são 3 de largura por 8 de comprimento. Uma coisa importante, eu não sei o jogo de vocês, mas o meu dá crash de vez em quando. Então eu descobri uma coisa interessante. Repara, estando na minha nave, tá? Aqui eu tenho uma área onde eu planto uma coisa de cada para permitir a multiplicação deles. Mas estando na minha nave, logo na entrada aqui, o que eu fiz? Eu reservei o lado de cá para as expedições. Então justamente essas expedições de fragata permitem que você colete uma série de coisas, inclusive coisas que você precisa para produzir esses 2 produtos. Você ganha de graça aqui cada vez que você manda suas fragatas para missões. Isso é um assunto que a gente pode ver mais tarde, mas não é crítico, né? Você pode plantar e colher tudo que você precisa. Mas eu reservei
para quem está entrando na nave, o lado esquerdo para as missões e para as plantações, num andar de cima, de forma que eu me afasto para o lado esquerdo da nave quando eu crio essas plantações. E o fato de eu isolar uma sala da outra, não fazer uma única sala, é que eu percebi que o jogo trava menos por não sobrecarregar a memória. Como vocês sabem, esse jogo ele precisa desenhar tudo na medida que você vai entrando no ambiente. Se eu fizesse uma sala gigante, ele teria uma ocupação de memória muito maior. Então, quando ele está nessa sala, ele já esqueceu a sala anterior. Quando ele vem para essa, ele já esqueceu a outra. Então, com isso, você consegue preservar um pouco mais, evitar que seu jogo crashe, ele estrague na hora. E do lado direito, aqui é a entrada, né? Ali é a entrada. Do lado direito, eu fiz a parte de armazenamento, são as salas de armazenamento de produtos e os processadores, tá? Bom, os processadores vale a mesma regra, tem muita coisa desse conjunto de produtos que você precisa, como por exemplo o parafínio, que você pode produzir simplesmente, produzir no processador, tá? Então, por exemplo, se você quiser produzir parafínio, você precisa de ferrita pura. Só porque eu falei eu não tenho. Ah, não, tá aqui, ferrita pura, tá? E você precisa para parafínio, ferrita pura e pirita, tá? Então tem aqui um pouquinho de pirita também. Então o que acontece? Se você vier aqui no processador, e colocar ferrita pura, e do outro você colocar pirita, você tem parafínio, tá? Então você pode usar os processadores para produzir uma série de itens também que compõem essa receita, tá? Muito bom. Então, voltando aqui, agora, qual é o problema? Eu preciso das receitas disso para conseguir produzir tudo. Eu preciso ter todas as receitas, eu preciso poder clicar no campo em branco e ter os materiais que eu preciso aqui, tá? Então, como conseguir essas receitas? É isso que nós vamos ver. Eu tenho essa nave aqui, tem naves especializadas em combate, em exploração, tá? Que são duas classes S, e depois uma série de naves de transporte. Então vamos lá, para começo de conversa, a produção dos gases, você tem que escolher os 3 tipos de planeta que eles dizem lá, tá? E produzir esses gases. Então uma das coisas que nós vamos fazer agora é dar uma chegada no nosso hub, né, no Hub Brasil, onde você tem bases de vários amigos aí que estão criando suas bases. Você também está convidado, pode vir. Só para atrapalhar um pouquinho o nosso vídeo, tinha que ter tempo ruim. Esse planeta é espetacular, ele é muito bonito, não tem praticamente nenhum defeito, a não ser essas chuvas ocasionais. Olha, aqui são as bases. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Tem um mercado aqui perto. Ele é um planeta muito bonito, de mar bem azul, solo bem verde. Só tem essa chuva de vez em quando. Aqui tem mais uma base. Você querendo construir a sua, é só entrar no grupo Hub Brasil, tá? A base do Ivo. Estou dando essa volta toda para me aproximar com calma da minha base, porque é aquilo que eu falei, às vezes ele trava. Olha lá, estou chegando na minha base aqui. Pena que o tempo não tá bom.
monte de base, já virou uma cidade grande isso aqui. Aqui do lado da minha base a tempestade está indo embora já. Numa das laterais da minha base opa, eu construí, vocês vão ver assim que eles resolverem aparecer, 2 captadores de atmosfera, tá? Deixa eu dar uma entrada aqui para não sobrecarregar os trajes. Pronto, estão lá. Então você pode pegar no coletor de atmosfera, ele tem 250, mais 250 de nitrogênio. Eu guardo e coloco ele para funcionar novamente. Então esse é um caso especial onde você tem que captar a atmosfera, tá? Esse é o único que foge da regra. Todo o resto você planta, como você já viu lá na nave, ou constrói nos processadores, tá? A única coisa que faltou aqui, conforme eu tinha dito para vocês, é de que maneira vocês fazem para conseguir as plantas, né? Conseguir construir o que vocês precisam. Então, por exemplo, a planta dos processadores, acho que isso não é segredo para ninguém. Vocês conseguem aqui no analisador de planta, tá? No meu caso, eu não tenho mais nenhuma, porque eu já pesquisei todas. E também você consegue da seguinte maneira: em qualquer terreno, em qualquer planeta que você esteja, você pode trazer esse cara aqui, que é o incremento de sinal, tá? Eu acabei de descobrir que eu estou sem um incremento de sinal aqui, vou ter que construir um. Vamos ver o que vai na fórmula dele mesmo. Eu preciso de uma placa de metal, um nanotubo de carbono e 15 de sódio. Vamos lá. Uma placa de metal, um nanotubo de carbono e sódio, que eu acabei de descobrir que eu tirei daqui para mostrar a fórmula do produto. Nós vamos ter que buscar lá nos armários, lá nos containers. Pronto. Então você sai fora da sua base, pode funcionar em qualquer lugar, inclusive dentro da base, tá? Monta um incremento de sinal, entra na análise, coloca um dado de navegação,
Lá vou eu buscar dados de navegação. Desculpe a demora, pessoal. Não deu para pensar em tudo antes de começar o vídeo. Dados de navegação. Então insere um dado de navegação e procura por frequências seguras. Agora precisamos dar um pouco de sorte dele escolher justamente, beleza, centro de operações detetado. Ele pode achar aqui duas coisas só, ou um centro de operações, que é o que a gente quer. Vou marcar ele aqui. Uma instalação de manufatura. Ou ele pode achar depósito de materiais. No depósito de materiais você já encontra o material pronto que você precisa para compor as coisas. Mas não vale muito a pena, porque depósito de material dá o trabalho de você ir lá o tempo todo e pegar o material. É muito mais fácil, muito mais razoável você, em vez do centro de pegar o material, você conseguir a planta, né? Aí a gente tem que dar uma chegadinha nesse centro de operações que nós descobrimos. Instalação de manufatura. Estamos indo atrás das plantas, tá? Que permitem a construção de cada um daqueles produtos. Eu já pesquisei todas também, né? No meu caso vocês não vão ver a gente ganhar uma planta nova. Mas isso é o que vocês têm que fazer para ganhar uma planta nova. Procurem vários planetas, tá? Esses centros de instalações de manufatura. Aí chega na entrada dela, sempre tem um bichinho chato aqui. Se você tiver uma arma legal, e uma arma que eu recomendo aí no caso, é vocês terem detonador de dispersão. E eu tô com muito pouca bala nesse detonador de dispersão. Não sei se vocês sabem, mas uma das plantas que você recebe permite criar munição, tá? Então eu criei munição aqui. Carreguei o detonador e mete bala na porta. O bom do detonador é que são 5 tiros só se derruba uma porta dessa. Vou pegar um pouco de nanito aqui que ninguém é de ferro. Aí vocês vêm nessa instalação de manufatura e tem sempre um desafio, tá? Se vocês pegarem bastante palavras naquelas coisas que dizem, que dão o vocabulário das espécies, vocês vão ter algumas coisas traduzidas aqui, ó. Dados, carregamento, tal. São palavras que já foram traduzidas naqueles totens, né, que ensinam palavras. Aí ele diz que a instalação foi invadida, a transmissão codificada violou o sistema, blá blá blá. Um vem da superfície e outro lá de cima. Aí bloqueia o sinal planetário, o sinal orbital, denuncia invasão. Aí você lê aqui. Aqui tem pouca coisa traduzida. A única coisa que diz aqui é dados, carregamento. Então eu diria que aqui não tem uma pista muito boa. Mas se você acertar, vou chutar, tá? Se você acertar, ó, passa a controlar tudo, o terminal se desliga. Aqui eu entrei pelo cano, certo? O que foi até bom ter acontecido, porque se isso acontece, não é a coisa mais honesta a se fazer no jogo, porque aí você teria que procurar outro terminal desses, tá? De instalação de manufatura e tentar novamente. Mas uma alternativa que você tem é vir aqui
recarregar o salvamento automático. Você vai chegar no momento que você desceu da nave, abre a porta de novo e tenta a outra alternativa até acertar. Não é a coisa mais 100%, mas quebra um galho, tá? Bom, eu vou aproveitar que o dia já está clareando para mostrar rapidamente o planeta que a gente está fazendo o nosso hub. Vocês estão convidados a entrarem na comunidade Hub Brasil e construir também aqui, tá? É um planeta bem bonito. O sol ainda está nascendo, mas o mar é azulzinho. Não tem bicho que morde, não tem nada de ruim, nenhum tipo de coisa, a não ser as tempestades ocasionais. Ele tem aquelas tempestades mesmo, tá? Então aqui, se você quiser, tá convidado a aparecer, ou convidada, né, a aparecer e construir sua base. Muito bom, então é isso aí. Muito obrigado pela audiência, e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. É só me localizar ou localizar o Hub Brasil. Valeu, pessoal, até a próxima.